Graça e a paz, meus irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Faremos a leitura de apenas dois versículos, versículo 16 e versículo 17, que nos dizem assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, o momento em que Jesus traz essas palavras é o momento que acontece ali durante a última ceia, a ceia no qual ele instituiu o pão e o sangue, o pão e o vinho, né, e o cálice, como memoriais, como sinais do seu corpo e do seu sangue que seria derramado ali na cruz. João é o único a relatar os eventos e as conversas durante esse momento da proclamação ali da última ceia. E nesse momento, Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que aconteceria a seguir, a sua morte e a sua ressurreição. E durante isso, então, durante essa conversa, ele faz algumas palavras, umas promessas de consolo. E é o que eu gostaria que nós víssemos aqui, duas características desse consolo. Primeiro, ele promete que nós temos um outro consolador, que é fruto da intercessão. Versículo 16. Vejamos que no mundo cheio de perturbações, no mundo cheio de angústias, de decepções, de medos, como é que a gente pode viver? Se nós olhássemos apenas para as coisas que acontecem ao nosso redor e que constantemente estão no nosso noticiários, nesse momento que estamos enfrentando uma pandemia e juntamente com a pandemia outras perturbações, tanto políticas quanto a instabilidade da segurança na nossa vida, como é que a gente pode viver tranquilo, viver em paz? Veja que Jesus ele responde que ele nos daria um consolador. Voltando ao momento em que Jesus disse isso, devemos lembrar que os discípulos, apóstolos, eles agora estavam sabendo que eles ficariam sem aquele que sempre os esteve ensinando, que sempre esteve os fazendo perseverar na fé enquanto eles lutavam contra os opositores. Quando os fariseus e escribas e muitas outras pessoas se levantavam contra eles, Jesus estava ali para os proteger, para poder falar contra os opositores, para ensinar os seus discípulos a manterem a fé viva dentro dos seus corações. Então, como é que eles continuariam na fé, perseverariam na fé depois desses eventos da morte de Jesus? Devemos lembrar que realmente a própria morte de Jesus foi um evento que abalou o coração deles. Como é que eles puderam voltar à fé? Aqui Jesus ele promete um outro Paráclitos. A palavra grega para consolador é Paráclitos, que significa tanto consolador quanto advogado. E o sentido especial dessa palavra é de alguém que está ao lado para ajudar, alguém que está ao lado para dar apoio, para dar firmeza. Jesus ele promete outro Paráclitos, porque Jesus já era um Paráclitos junto aos seus discípulos. E como ele haveria de morrer, ele enviaria alguém para lhe substituir. Então veja, irmãos, que o texto aqui nos ensina que, primeiramente, esse Espírito da verdade, ele é fruto da intercessão de Jesus. Eu rogarei ao Pai. A gente vê essa oração de Jesus clamando pelo apoio do Pai, clamando pelo envio do Paráclito, lá em João capítulo 17, quando naquela oração sacerdotal, versículo 11 e 12, Jesus diz: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti.
E isto falo no mundo para que eles tenham gozo completo em si mesmo. Nesse momento, embora Jesus não use a palavra do Espírito da verdade, Jesus ele já estava clamando ao Pai que enviasse a eles, aos seus discípulos, aquele que continuaria a obra do consolo, a obra do estar ao lado dos seus discípulos, fortificando na fé durante as tribulações. Irmão, nós temos um consolador que é fruto da intercessão de Jesus. Da mesma forma que os discípulos tiveram esse Espírito da verdade, nós também temos. Esse Espírito da verdade também tem a mesma função, como eu falei. Ele é consolador, advogado. Como eu mencionei antes, Jesus já estava agindo como esse paráclito junto aos seus discípulos. E João nos confirma isso também lá na sua primeira carta, quando no capítulo 2 da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, ele fala: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Veja que ali na primeira carta, João ele nos fala que Jesus é um paráclitos. E aqui então no Evangelho, quando então Jesus está falando com seus discípulos, ele enviaria um outro paráclitos. A função do Espírito é a mesma função de Jesus. E além disso, vejam que ele tem a mesma presença. Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Isso nos remete também ao que Jesus ensinou lá em Mateus 28:20, ou melhor, que Jesus falou aos seus discípulos após a sua morte e ressurreição, quando lá em Mateus 28:20, ele falou: Ide por todo evangelho, por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Espírito é a mesma presença de Jesus, constante, diária, contínua no povo de Deus. Além disso, nós temos um consolador que é verdadeiro. É o segundo ensino aqui, essa promessa que consola no versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, não o conhece. Irmãos, o Espírito da verdade aqui, o substantivo verdade, expressa aquilo que é oposto à falsidade. Portanto, Jesus está falando que esse Espírito ele é fiel, ele é fidedigno naquilo que ele executa, naquilo que ele ensina. Não há dúvidas a respeito da sua honestidade, da sua veracidade, na sua santidade. Mas veja que Jesus coloca que a sua presença é uma presença exclusiva no povo de Deus. O mundo não pode receber. São somente os filhos de Deus, os eleitos de Deus, os que creem em Jesus, que possuem esse Espírito Santo. Enfim, irmãos, para concluir, nós temos que aprender nessa meditação de hoje que a nossa confiança não está em homens, por mais verdadeiros que eles possam parecer. A nossa confiança está em Jesus, no seu Espírito. Ele que nos ensina por meio da sua palavra. Portanto, nós cremos sem dúvida é na palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem, diz as Escrituras. O coração do homem é enganoso, completamente corrupto, mas a palavra de Deus é fiel. Então vejo, irmãos, também que não existem pessoas que dizem ter o Espírito de Deus, mas não creem em Jesus. Isso é confirmado também na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 2 e 3, quando João ali fala sobre o Espírito da verdade e o Espírito da mentira. Aquele que não confessa em que Jesus veio em carne, esse é o Espírito da mentira. Irmãos, nessa meditação de hoje, o Senhor Jesus ele nos consola, pois apesar das turbulências do mundo, nós temos alguém ao nosso lado que nos conforta, que nos advoga, que está sempre conosco. Ele é verdadeiro, ele é exclusivo para o povo de Deus. É uma promessa maravilhosa para nós. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti neste dia e agradecemos por Tua presença conosco, pela Tua presença em nós, por meio do Teu Espírito Santo. Te louvamos, ó Pai, porque pela obra realizada por Teu Filho ali na cruz em nosso favor, nós cremos e nessa fé, Senhor, nós perseveramos, porque Tu nos sustenta por meio do Teu Espírito. Vivifica o nosso coração para que não se atemorize de más notícias,
Fortifique o nosso coração para que não se decepcione com os homens, porque realmente a nossa confiança está somente em Ti. Abençoa-nos, ó Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.